Nós vamos à palavra bíblica, um material será projetado para que os irmãos possam também acompanhar os tópicos da palavra dessa manhã. Eu convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, 13. 1 Tessalonicenses 4, 13, irmãos, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Amém. Vamos orar um pouco mais. Senhor, muito obrigado pelo memorial de ceia nesse domingo pela manhã. Agradecemos, ó Deus, porque há uma esperança em ressurreição em Cristo Jesus. Nós pedimos que essa palavra agora, ela venha consolar, confortar, exortar a tua igreja, fazer com que jamais venhamos nos esquecer de que a ressurreição é uma promessa e um fato em nossa vida e na vida daqueles que partiram e já estão com o Senhor. Nós, pois, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja em Tessalônica, fruto do trabalho do apóstolo Paulo, era uma igreja abençoada e abençoadora. Inclusive, um domingo desse, não faz muito tempo, trouxemos uma palavra sobre esta igreja. No capítulo 1, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da esperança que se firma na paciência em nosso Senhor Jesus Cristo. E essa igreja, ela estava, irmãos, preocupada. Havia uma inquietação muito grande quanto àqueles que já morreram ou tinham morrido em Cristo, aqueles que eram cristãos e já tinham falecidos, porque no entendimento daquela igreja, isso chega ao conhecimento do apóstolo Paulo, aqueles que partiram em Cristo, eles estavam em prejuízo se Jesus Cristo voltasse, né, de forma, naquele tempo, porque a igreja em Tessalônica e as demais igrejas, elas viviam, e assim deve ser o nosso entendimento também, vivemos como se Cristo voltasse hoje. Tá certo? Então, a preocupação deles era essa. Aqueles que estivessem vivos sairiam em vantagem, e aqueles que já tinham partido sairiam de certa desvantagem quando o Senhor retornasse. E o apóstolo Paulo, tendo conhecimento disso, ele vai escrever para afirmar que os crentes que morreram no Senhor, eles não estavam em desvantagem em hipótese alguma. Aliás, irmãos, convenhamos, eles estavam em vantagem, porque viver aqui é muito bom, e nós queremos. Na quinta-feira passada, inclusive, perguntamos e já sabemos a resposta. Nós cremos na eternidade com Cristo, nós cremos nisso. Mas se for perguntado a você se você quer ir agora, geralmente, em sã consciência, a gente vai dizer um pouquinho mais na frente, depois. Mas, irmãos, os que partiram com Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer que esses não estavam em desvantagem em relação aos que estiveram vivos, ou os que estiverem vivos, né, até a volta do Senhor. Por isso que ele vem e diz: olha, eu estou escrevendo a vocês para que vocês não fiquem tristes, sem esperança, como aqueles que não têm esperança. Porque o mundo greco-romano era um mundo sem esperança, irmãos. E é natural percebermos isso, por quê? Porque era um mundo de guerra, era um mundo onde havia muitas doenças, e no transcorrer de toda a humanidade, mas ali mais precisamente, as pessoas, elas não tinham uma esperança futura, esperança no sentido do além, do depois, não é?
que quando trabalhamos alguns termos gregos em relação a tempo, nós percebemos que a palavra aion, que é para tempo, no sentido de eternidade, ela é muito significativa para a igreja. E então o apóstolo Paulo vem e diz, olha, não fiquem tristes com isso. Aqueles que já partiram com o Senhor, eles estão com o Senhor, e eles terão seus corpos transformados. Eles, na realidade, já estão em vantagem. Então, esse é o contexto do texto. E, irmãos, é bom que se diga, a princípio, o que não é ressurreição. Uma vez que o tema dessa mensagem é a esperança da ressurreição. O que é que não é ressurreição? Pelo menos 2 pontos fundamentais são importantes, para que nós possamos compreender o que de fato não é ressurreição. Ressurreição, irmãos, não é, em hipótese alguma, reencarnação. A reencarnação, ela foi cunhada, não é? E não é nova. Não foi com Allan Kardec que surgiu. O espiritismo, não é? Ele vem já há anos no mundo, desde a antiguidade, mas foi formulado, não é, como doutrina pelo Allan Kardec, que trabalha com o aspecto da reencarnação, que não tem base bíblica. Embora nos conteúdos da doutrina espírita, vamos perceber que ressurreição, eles equivalem à reencarnação e vice-versa. Mas, irmãos, não há como concebermos um alinhamento entre ressurreição e reencarnação. E eu digo por quê? Porque no entendimento da reencarnação, há um progresso, há um desencarnar de tal forma que o karma seja colocado para que a pessoa ou o espírito melhore a cada encarnação ou reencarnação, e nós não temos base alguma na Bíblia para afirmarmos tal coisa. Então, ressurreição não é, de forma alguma, reencarnação. E ressurreição também não é acordar de um sono da alma, um sono da alma. A doutrina do sono da alma é professada por algum segmento cristão, né, ou tido como cristão, e também, irmãos, não percebemos nas Escrituras uma base. Respeitamos quem pensa assim. Porque quando a Bíblia se refere a dormir no Senhor, isso não significa que o espírito da pessoa, não é que é uma parte imortal, não eterna, porque eterno é Deus, mas imortal sim, ele esteja ali durante o período que ela partiu, não é? Morreu, ali aguardando no sono, para que a consumação de todas as coisas aconteçam e assim esse corpo ser glorificado ou transformado. Nós não temos, irmãos, base bíblica para isso. Então, ressurreição não é um sono, ou acordar, melhor dizendo, de um sono profundo da alma. Eu entendo, e nós precisamos entender quando alguns irmãos dizem, não é porque é bíblico o termo, não é? O irmão fulano de tal, a irmã fulano de tal, dormiu no Senhor, mas não é em relação ao sono da alma, mas é que partiu para estar com Cristo. Uma prova disso é que a ressurreição de Lázaro, e antes dela, Jesus ele usa essa expressão, Lázaro dorme. E alguém dos discípulos disse, mas se dorme está bem. Ele disse, Lázaro morreu, enfaticamente. Então, irmãos, gravemos, não nos esqueçamos desses 2 aspectos, de que não significa ressurreição, reencarnação e sono da alma. Nós, irmãos, percebemos nas Escrituras, desde lá da antiga aliança, para não trazermos aqui o texto de Abraão, quando ele vai oferecer Isaque, porque é solicitado, pedido, né, exigido por Deus, e aqui digo de passagem que em hipótese alguma aconteceria aquilo,
porque era algo abominável diante dos olhos de Deus, aquilo que os povos antigos faziam, o sacrifício de seus próprios filhos. Mas na realidade, como diz certo comentador bíblico, ou comentarista bíblico, era Abraão que Deus queria e não Isaque. Era aprovar Abraão naquele sentido de que o maior tesouro para Abraão não era aquele filho tão aguardado por 25 anos. O filho da promessa, não. O maior tesouro na vida de Abraão, como assim na vida do crente, embora tesouros são os nossos filhos, não é? o cônjuge, mas o maior tesouro de vida que temos e morte é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando Abraão ele vai com Isaque até o monte, ele diz, olha, nós iremos, adoraremos e voltaremos, não é? Voltaremos, no plural. Mas quero pegar o texto de Jó, já um pouco ali, junto com Abraão, porque é um dos textos, não é? Embora venha no meio da Bíblia, mas é possível que Jó foi contemporâneo de Abraão o contexto do texto. Era um patriarca. E em Jó 19, 25 e 27 a 27 diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Os irmãos estão percebendo que lá na antiga aliança, o patriarca Jó já tinha essa dimensão de um Redentor que vive e que ele também viveria, embora passasse pela morte. Ele iria ser ressurreto. E no Salmo 49, versículo 15, um dos filhos de Coré, porque esse salmo é uma canção para o judeu, um dos filhos de Coré ligados ao canto, ele vem e diz, mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Meus irmãos, que coisa maravilhosa percebermos isso na antiga aliança, porque assim, a religião hebraica era muito prática. Os irmãos vão de convir que a construção de altares era prático. Tinha todo um processo de você escolher as pedras, escolher o lugar, escolher o cordeiro, sacrificar. Então, era tudo prático, não havia esse aspecto de meditação que o cristianismo tem. Embora nós bebemos do judaísmo, o fato de estarmos aqui no templo é uma herança judaica vinda lá da sinagoga e do templo, mas percebemos então, irmãos, que lá na antiga aliança nós já tínhamos uma visão clara, não era obscura, de que há uma ressurreição provinda, provocada, efetuada, realizada por Deus. E nós vamos perceber também o profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 19, ele diz, mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão, vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria, o teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará à luz os seus mortos. Isaías aqui, irmãos, estava cerca de 600 anos antes de Cristo. E o profeta Isaías, quem sabe, por isso que nós nos admiramos da sublimidade da Bíblia, o autor da Bíblia, o Espírito Santo soprando, lá desde a antiga aliança, do Gênesis, chegando em Apocalipse, fazendo uma ligação, um elo maravilhoso, de que aquilo que é falado no Antigo Testamento se efetua no Novo Testamento e em nossas vidas. E o apóstolo, aliás, o profeta Isaías, ele vem claramente e diz, olha, os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. E por último, para não trazer outros textos e não nos delongarmos nessa explanação, irmãos, o profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 2,
ele diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Daniel também, na antiga aliança, ali já dentro do cativeiro babilônico, ele tem essa percepção dada pelo Espírito Santo de Deus, de que há uma ressurreição. E aqui, inclusive, um alerta. Há uma ressurreição para aqueles que vão para a vida eterna, alcançados pela graça, pela crença no Redentor, e outros para a vergonha e horror eterno. Essa é uma realidade. Porque, irmãos, por mais que o universalismo, que é a doutrina que diz que todos serão salvos, porque era um Deus bondoso e misericordioso, não lançaria ninguém no que a Bíblia chama de inferno, e nós cremos em inferno, tem sido pregado menos hoje, tem sido propagado, e parece que a gente vai escolhendo porções da Bíblia para que aquilo que pregamos não provoque tanto a inquietação em outras pessoas, mas o inferno é uma realidade. Assim como é a vida eterna daquele que ressurge para viver com Cristo Jesus eternamente. Irmãos, esses são os textos, ou alguns dos textos que temos para dizer que ressurreição é uma realidade para a igreja. Ressurreição, existe uma esperança dada por Deus em Cristo Jesus para que nós possamos viver e crer. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, quando Jesus agora já está presente, e ele mesmo no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40, ele diz assim: porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus falou isso. A vontade do Pai é que aquele que crer possa olhar para o Filho, olhar para o Filho, olhar para Jesus. Por isso que ele bem disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 6, que ele era o caminho, porque é a ponte que liga até Deus, e é Deus. De fato que a ressurreição é uma realidade, e Jesus foi quem prometeu que aquele que olhasse para esse, ou seja, para aquele que crer nele, aquele, como falou o pastor Flávio aqui, aquele que entregar a sua vida, ser alcançado pela graça de Cristo, esse será ressuscitado no último dia. O último dia é uma expressão idiomática que a gente chama em teologia, quer dizer, quando a consumação do século ocorrer, quando da volta de Cristo, quando as cortinas do cenário de toda a história da humanidade, elas se fecharem. E nós percebemos também no livro de Atos, capítulo 6, os versículos 1 e 2, que os irmãos têm aí, Atos 4, 1 e 2. A igreja ali naquele momento, podendo ter a sua propagação de evangelho, e nós temos o registro que enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Interessante, religiosos, sacerdotes, capitão da guarda do templo e os saduceus. Inclusive os saduceus não criam, era um segmento do judaísmo que não cria em ressurreição. Ele não acreditava em ressurreição. Eram tidos como materialistas, podemos dizer, e não tinham essa percepção de uma ressurreição. Então, eles estavam, como diz o versículo 2, muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus o quê? A ressurreição dos mortos. Interessante notar que algumas perseguições que a igreja sofre, elas não vêm de quem é fora do contexto religioso, vem de dentro. Alguns dos que mais nós temos, que não apreciam a nossa forma
de crer e de viver, são religiosos. São segmentos religiosos, muitas vezes. Sabemos que a igreja foi perseguida, sim, por déspotas. E até hoje acontece isso. Mas o fato aqui, irmãos, que nos chama a atenção é que os apóstolos estavam ensinando a doutrina da ressurreição. Ensinando a doutrina, propagando de que Jesus, de fato, ele ressurgiu e que pela ressurreição dele, nós também, que fomos alcançados pela graça, seremos ressuscitados. A prova disso é em 1 Coríntios 6,14, agora o apóstolo Paulo, escrevendo àquela igreja, ele diz, por seu poder, note bem os irmãos, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Louvado seja Deus, nós seremos ressuscitados em Cristo Jesus. E nós percebemos então, irmãos, alguns aspectos eu gostaria aqui de destacar de forma muito mais objetiva, pontual, mais precisa, necessária. O primeiro deles, diante dos textos que nós vimos, é que a ressurreição é um dos pilares da fé cristã. A ressurreição é um dos pilares, é uma das colunas da fé cristã. Nós cremos em ressurreição. Inclusive, diga-se de passagem, a maioria, não lembro, naqueles estudos de história geral, povos que não criam numa ressurreição, ou numa imortalidade da alma, não é? Mas percebemos que a maioria dos credos, dos povos, das etnias, elas têm sempre um rito, ou um mito, não é? De que se propaga de que a alma, ela é imortal. E percebemos então que a ressurreição, essa esperança na ressurreição para nós, crentes em Cristo Jesus, pela graça, é um dos pilares da nossa fé. Segundo, irmãos, a doutrina da ressurreição se baseia essencialmente sobre o fato da ressurreição de Cristo. Ou seja, nós seremos ressuscitados porque Cristo ressuscitou. Isso é claro nas Escrituras. A vitória de Cristo Jesus sobre a morte nos dá vitória sobre a morte, mesmo que venhamos e vamos passar por ela, mas ela não é o fim. Nós percebemos então que Deus, em Cristo Jesus, nos dá vitória. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele vem desde o início, como eu falei quinta-feira passada, falando sobre a ressurreição, e lá no final ele diz, mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós seremos ressuscitados, irmãos. Cremos em ressurreição, porque o nosso Senhor ressuscitou. E Ele nos deu a vitória. Ele nos deu essa garantia. E nós percebemos por um terceiro fator, é que a doutrina da ressurreição fortalece a nossa fé na palavra. Quando cremos que a morte não é o fim. A doutrina da ressurreição, que é essencialmente bíblica, no Antigo e no Novo Testamento percebemos, ela nos firma cada vez mais na palavra, ou seja, nas Escrituras. As Escrituras apontam o caminho, elas falam sobre aquilo que nós somos. E nós percebemos então que há uma voz que se ecoa claramente quando falamos em ressurreição. É que a morte não é o fim. Por isso que podemos sim dizer, pela autoridade na palavra, que aqueles que partiram no Senhor, e aqui nós lembramos de muitos que já nos antecederam na glória, ali no caixão ou na sepultura, não foi o fim deles, porque o Senhor Jesus prometeu ressurreição. Louvado seja Deus, porque a morte não tem a última palavra. Ela não tem. E falando, irmãos, sobre morte, é bom que se diga aqui, se reitere, que a morte, nos planos de Deus, nos propósitos de Deus, na visão divina, ela já foi vencida.
Ela já foi vencida, ela já foi derrotada. Por isso que a Escritura diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o Senhor Jesus já venceu a morte com a sua morte na cruz. Aquele brado, irmãos, ecoado por Cristo Jesus lá naquele monte de Jerusalém, nos arredores de Jerusalém. Tudo está consumado. Aquele brado foi um brado dizendo: morte, você está derrotada. Você não tem mais a última palavra, você não mais assombra aqueles que me seguem. Existe esperança em Cristo Jesus. Em um mundo sem esperança, em vida sem esperança, Jesus é a nossa esperança. E nós percebemos então, irmãos, que a morte, ela não é o fim. Embora seja um aviso de Deus a todos nós em relação à nossa finitude, em relação à nossa finitude, é como se fosse um dedo de Deus dizendo claramente para mim e para você: homem, homem, ser humano, você não viverá aqui para sempre. Pense muito bem, porque é bom refletir sobre vida, mas é inevitável nós refletirmos de que um dia partiremos daqui. Mas louvado seja Deus, que o partirmos daqui, na visão de Deus, no aion de Deus, no tempo de Deus, por isso que Ele não considera mais morte. É algo, irmãos, esquisito para a nossa mentalidade cronológica, porque nós percebemos sempre a vida, o tempo dela transcorrido, o período de vida, o tracinho de vida, que em outra mensagem trouxemos aqui, e a morte. Mas para Deus, Ele vê sempre a nossa vida como uma vida que fica, que permanece, onde a morte não tem a sua última palavra. E por último, meus irmãos, nós percebemos que a fé na ressurreição fez a igreja superar as perseguições onde muitos cristãos morreram crendo em Jesus ressuscitado e que também reviverão para sempre. Viverão para sempre. Se você não leu um livro, eu quero recomendar e posso depois passar ao autor: Os Mártires do Coliseu. Inclusive, na internet, não é? Ainda vendo ontem, você pode baixar, não é? Creio que isso é legal, o site coloca, mas você pode adquirir, se você é ainda daqueles que gostam do papel, não é? Gostam de estar pegando no livro, compre para você Os Mártires do Coliseu. E os irmãos vão perceber histórias de nossos irmãos em Cristo, lá naquele contexto de perseguição, naquele Coliseu romano, que entregaram como mártires a sua vida, porque ou era morrerem dizendo que Cristo era o Senhor de suas vidas e não César, ou morrerem. Então, a história de tantos ali, que de fato são heróis da fé, embora não estão no capítulo 11 de Hebreus, os irmãos vão perceber que temos ali gente que partiu consciente, sabendo o que estava fazendo. Não era um delírio, não era utopia, crer num Senhor Jesus que traz ressurreição. E eles não negociavam a sua fé, não abriram mão daquilo que creram. E nós percebemos então que essas perseguições, e no transcorrer de toda a história da igreja, não é? Toda a história da igreja, nós percebemos que muitos cristãos morreram crendo em Jesus ressuscitado e que eles também seriam ressuscitados pelo poder de Deus em Cristo Jesus. E podemos finalizar, irmãos, dizendo que, porque Cristo ressuscitou, e de fato ressuscitou, cremos nisso, é uma fé que ninguém pode arrancar do nosso coração, embora nem eu nem você estávamos vendo como Maria Madalena e os apóstolos
contemplaram e os outros mais de 500. Quando ele foi assunto aos céus, enquanto subia, os anjos, seres angelicais diziam: varões galileus, porque vocês estão olhando para cima, esse Jesus que foi assunto aos céus, subiu aos céus, ele há de descer, ele há de vir, assim como vocês estão vendo subir. Nós percebemos, irmãos, que é uma fé que exige em nós algo muito fundamental, que é próprio da fé, é crer primeiro, para depois ver. Porque a fé que Tomé, antes de ser repreendido pelo Senhor, que ele tinha era primeiro ele ver para crer. E ele foi tão contundente, quando foi anunciado a ele que Jesus tinha ressuscitado, ele disse: de forma alguma eu crerei se não tocar, se não ver as suas feridas, se não tocar o seu lado, se não ver os cravos tão veementes pregados em Cristo Jesus. Foi quando Jesus chega para ele e diz: olha, Tomé, chega para cá, toca aqui, vê. Eu e você, nós não estávamos lá, mas como nós cremos que o que lemos nas Escrituras, irmãos, em relação à ressurreição de Jesus, para nós é uma realidade. É uma realidade. E percebemos então que Cristo ressuscitou. E o nosso passado, e quando falo nosso passado, o meu passado, o seu passado, mas o passado da humanidade. O nosso presente aqui e agora, e o nosso futuro que há de vir, estão garantidos na mão de quem? Na mão de Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso Deus, a nossa vida está segura, garantida. Por isso que Jesus foi tão categórico em dizer que aqueles que vêm a Ele, que vão a Ele, de maneira alguma, Ele lança fora. Ele lança fora. As mãos poderosas de Jesus nos seguram. Meus irmãos, falar de ressurreição é bom que deixemos claro que para que haja crença na ressurreição, você precisa crer num Redentor que ressurgiu. E esse Redentor que ressurgiu, ele dá uma salvação completa, ele nos segura completamente. Dos princípios que temos de fé é a perseverança dos santos, ou seja, o crente em Cristo Jesus persevera toda a sua vida crendo. Ele não vem a apostatar da sua fé, e se apostatar é como diz a Escritura, talvez não era um dos nossos. Nós precisamos lembrar, irmãos, que a salvação dada por Cristo Jesus e a garantia de ressurreição são perenes, são seguras, são fortalezas para a fé da igreja, para a nossa doutrina. Então, meus irmãos, diante desse exposto, diante desta mensagem bíblica, o que nos cabe como igreja é nós continuarmos crendo de que a ressurreição para nós é uma realidade, é um fato, e que ninguém se entristeça. Entristecidos ficamos e choramos quando partem entes queridos e amigos, mas, irmãos, sabemos que nosso entristecimento é humano e natural, não é de desespero, como se não tivéssemos esperança numa ressurreição de gente que partiu e já está com Cristo. Louvado seja o Senhor por essa bendita esperança. Então nos firmemos nós, irmãos. Não vamos abrir mão naquilo que cremos, porque para nós isso também será, para mim e para você, é uma realidade e acontecerá conosco, pela graça e misericórdia de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, muito obrigado nessa manhã, pela bendita esperança da ressurreição dada pelo Senhor através de Cristo Jesus. E o Espírito Santo de Deus, que é aquele
que consola, que conforta, que agora está junto à igreja. Ele tem confirmado essa palavra. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por tão gloriosa redenção que nos faz ver além daquilo que podemos visualizar com os nossos olhos finitos. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, que ela cale profundamente no coração de sua igreja, nesse primeiro domingo de novembro, e que nós jamais venhamos a olvidar, a esquecermos de tão gloriosa esperança. Nós, pois, oramos e agradecemos em o nome de Cristo Jesus. Amém.